Alô, estudantes do idioma alemão. Nesta aula vamos estudar os artigos. O que são nomes? Um nome é uma palavra que designa ou nomeia alguma coisa, né? Alguma coisa tangível. Por exemplo, uma pessoa, um lugar, uma coisa, um animal. Também alguma coisa intangível. Nós temos um evento, uma atividade, uma ideia, uma abstração, uma emoção, um conceito. Então, o que é um nome? Um nome é uma palavra que designa alguma coisa, tangível ou intangível. Em alemão, todos os nomes são capitalized, ou seja, todos eles iniciam, a primeira letra do nome, né, é uma letra maiúscula, é uma característica do idioma alemão. O que são artigos? Um artigo é uma palavra colocada antes de um nome para mostrar se o nome refere-se a uma pessoa, um animal, um lugar, uma coisa, um evento, uma ideia em particular, né? Ou se o nome se refere a uma pessoa, coisa, animal, lugar, evento ou ideia não especificada, né? Então, se ele é especificado ou não especificado. Isso é um artigo, tá? Então, um artigo é uma palavra, né, colocada antes de um nome, para mostrar se essa palavra é alguma coisa particular ou alguma coisa não específica, né? Uma coisa genérica ou particular, né? Por exemplo, aqui nós temos o artigo definido, nós temos o artigo indefinido, né? Em inglês aqui nós temos o de, né? Então, o, a, os, as. E no alemão nós temos o der, die e o das. E o artigo indefinido, a ou an, né, em inglês, ou uma, né? Então, ein ou eine em alemão, certo? Então, recapitulando, nós temos o que é um artigo. Um artigo é uma palavra colocada antes de um nome, tá? Aqui nós temos de, die ou das, né? Então é essa palavra que é colocada antes de um nome, né? Um nome particular, específico, de uma pessoa, animal, lugar, coisa ou evento ou ideia. Ou um artigo indefinido, né? Para nós designarmos se esse nome é algo não específico, né? Não especificado, né? Então, um ou uma pessoa, coisa, animal, lugar, evento ou ideia. Vamos ver então agora o artigo definido. Der, né? Der. Nomes considerados masculino em gênero podem ser pessoas que são do gênero masculino. Então nós temos o homem, o soldado, o menino, o capitão, o ser humano, o rei. Ou eles podem ser nomes sem conceito de gênero e em inglês, na linguagem inglesa, né? Sem ter o conceito de gênero na língua inglesa. Vejamos exemplos aqui. De Tisch, mesa, de stool, cadeira, de park,
o parque, der Realismus, der Wagen, o carro, der Tag, o dia, tá? Então, artigo definido. Então, masculino, né? Para masculino é o artigo definido der, né? O homem, né? O soldado, né? E aí a gente tem o sexo deles aqui, tem, né? O homem, né? Agora aqui, por exemplo, der Tisch, a mesa, né? É considerado como sendo masculino. Nós temos os artigos, agora vamos estudar o artigo definido de. Nomes considerados femininos em gênero podem ser pessoas que são do sexo feminino, né? Die Frau, a senhora, die Mutter, a mãe, die Königin, a rainha, são considerados do sexo feminino, né? Or they may be nouns which, ou seja, ou eles podem ser nomes com, sem conceito, sem ter um conceito, sem serem considerados do gênero feminino na língua inglesa. Vejamos eles, quais são. De tua, a porta, de zone, o sol, de erde, a terra, de democratie, a democracia, de Straße, a estrada, de Gesundheit, a saúde, de Wirklichkeit, a realidade. Tá? Então, de nós usamos para o feminino. Tá? Pessoas do sexo feminino ou coisas também que são consideradas, tá? Do gênero feminino. Agora nós temos o artigo definido das. Nomes considerados neutros em gênero podem ainda ser pessoas, né? Podem ser pessoas. Das Kind, né? A criança. Das Mädchen, a senhorita, a moça. Das Fraulein, a criança, a menina. Então nós temos, ainda podem ser pessoas, né? Das Kind, a criança. Das Mädchen, a moça. Das Fraulein, a menina. Ou eles podem ser nomes sem serem considerados do gênero na língua inglesa. Por exemplo, das Erde, o final, das Hotel, o hotel, das Haus, a casa, das Buch, o livro, das Bett, a cama, das Licht, a luz. Agora nós temos artigos e nomes, gêneros, né? Artigos e nomes, gêneros. Masculino, feminino, neutro. Recapitulando aqui, ó, masculino, der, feminino, die, neutro, das. Der Mann, die Frau, das Kind, neutro, masculino. Ein König, eine Königin, ein Knabe. Então nós temos aqui o homem, a mulher, a criança. O rei, a rainha, um garoto. Tá? Aqui nós temos um rei,
uma rainha, um garoto. Né? Então, o homem, a mulher, a criança. Então, nós temos aqui masculino, feminino e neutro. Tá? Vamos última recapitulada aqui. Então, masculino, der Mann, o homem. Ein König, um rei. Feminino, uma mulher e uma rainha. Né? Die Frau, eine Königin. Das Kind, ou agora do gênero neutro, das Kind, a criança, ein Knab, um rapaz. Plural dos artigos, vejamos para o die. Os nomes plurais não têm artigos. Veja bem, o plural dos nomes não tem artigos indefinidos. Tá? O artigo definido é sempre die. Tá? Mesmo sendo no plural, então é sempre die. Né? Então, the definite article is always die. Ou seja, o artigo definido é sempre die. Ein and eine é igual ao a em inglês. Assim, existe somente um. Né? Então, só podemos dizer um. E não no plural, né? No plural, né? É possível, não é possível o plural com ein, mas einige, tá? Que significa alguns. Tá? Então, quando a gente quer colocar no plural, usa einige, alguns, que significa alguns, ou few, né? Em inglês. Nomes, gênero dos nomes e pronomes. Tá? Então, agora nós vamos tentar ver aqui como é que nós usamos os pronomes em função do gênero dos nomes. Né? O gênero de um nome, der, die ou das, determina qual o pronome será usado em referência para esse nome. Tá? Então, dependendo do gênero de um nome, né, o, a, o ou as, né, determina qual o pronome será usado em referência ao nome. Vejamos aqui. Der Mann ist hier. O homem está aqui. Aí nós usamos er ist hier. Ele está aqui. Der, er. Tá? Então, essa aí é a correspondência, né, do gênero e do pronome. Aqui nós temos o artigo e aqui nós temos o pronome. Die Frau ist nett, sie ist nett. Ou seja, a senhora é nett, é agradável, né? Nett. Então, ela é agradável. Nice, né? Significa em inglês nice. Die Frau ist nett. Die Frau ist nett. Das Buch ist neu. Er ist neuer. Né? Então, o livro é novo. Ele é novo. Então, observe essa correspondência dos artigos, tá? Que vai corresponder aqui o pronome sujeito aqui, né? Que todas as frases em alemão sempre apresentam um pronome sujeito, tá? Vamos em frente. Nomes dos gêneros e pronomes, né? Então, os pronomes concordam em gênero do nome artigo, mesmo quando
o nome não é uma pessoa ou um animal e, e tenha, não tenha um gênero natural, tá? Então o pronome concorda em gênero dos nomes do artigo, né? Mesmo quando o nome não é uma pessoa ou um animal, né? E, e não tenha um gênero natural, sexo, né? Como se diz. Então, der Wind ist kalt. Er ist kalt. O vento é frio. Ele é frio. Die Blume ist schön. Sie ist schön. Então, a flor é bela, né? Ela é bela. Das Kind ist brav. Das Kind ist brav. Es ist brav. Es ist brav. Então, a criança vejamos, a criança é brava. Bem comportada, tá? Das Kind ist brav, ou seja, a criança é bem comportada. Es ist brav, ela é bem comportada. Welche Farbe hat die Rose? Qual a cor que tem a rosa? Sie ist rot, ela é vermelha, né? Welche Farbe hat die Rose? Sie ist rot. Observe o die e o sie, concordando aqui. Tá? Welche Form hat die Ball? Er ist rund. Er ist rund. Der Ball, er ist rund. Né? Welche Form? Qual a forma que tem a bola? A bola é redonda. Então, sempre temos essa concordância aqui. Das Kind ist krank. A criança está doente. Ela está na cama. Aqui nós temos singular, ó, verbo singular. Ist neu. E aqui plural, ó, sind alt. Tá? Então nós temos die Uhr ist neu. O relógio é novo. Então, sie ist neu. Tá? Die sie. Observe essa concordância aqui. Tá? Die Bücher sind alt. O livro é velho. Eles são velhos, né? Plural. Os livros são velhos, né? Eles são velhos, né? Die sie. Tá? Ist die Wurst heiß? Ja, sie ist heiß und lecker. Ou seja, ist die Wurst heiß? Observe aqui letra maiúscula, tá? Então aqui é um substantivo. A salsicha está quente? Sim, ela está quente e deliciosa. Ist der Kaffee heiß? Ist der Kaffee heiß? Ou seja, o café está quente? Ja, er ist heiß und frisch. Ele está quente e fresco, delicioso, né? Fresco. Então, observe aqui, nós temos aqui o substantivo, né?
Aqui tem o artigo que vai concordar com der Kaffee, er, né? E aqui die Wurst, sie, ela, a salsicha. Die sie, der, er. Das Boot, barco, submarino, né? Er ist groß. Ele é largo, grande, né? Das ist. Então aqui o resumo, né? Der, er, die, sie, das ist, die, sie, tá? Guarde sempre isso aqui, tá? Aqui nós temos os artigos e aqui nós temos os pronomes, tá? Aqui os pronomes pessoais sujeitos, né? E aqui nós temos os artigos. O fim. Muito obrigado e até a próxima.